Fala, Raiders de todo o universo, e aí, como é que vocês estão, cara? Se você não me conhece, eu sou o Leroy e vim aqui trocar ideia com vocês sobre um quadrinho, um dos melhores quadrinhos que eu li em 2023. Eu tô falando de Monstro do Pântano, do Ram V, do Michael Perkins, cara. Essas duas edições que a Panini lançou aí no ano passado. Daqui ele está num dos meus personagens favoritos da DC, então vim conversar com vocês, já que ninguém fala sobre essa HQ. Mas primeiro, deixa aquele likezinho, se inscreve no nosso canal e aciona o sininho pra toda vez que a gente vir falar de quadrinho bom que ninguém fala, vocês estarem ligados, beleza? Vamos nessa. O Monstro do Pântano é um dos personagens que eu mais curto na DC, mas é muito difícil você ver histórias dele. Felizmente a Panini tá trazendo muitos materiais. A gente teve o próprio Alan Moore, teve também aquele grande encadernado que eu gostaria muito de ter, que é o Monstro do Pântano por Len Wein e o Bernie Wrightson, cara, os criadores do personagem. Eu sou louco pra ter aquilo. Trouxe também aquela coletânea Raízes do Mal, onde tem Scott Snyder, Jeff Lemire, tem o Stragazinski. Trouxe também na surdina essa minissérie em 16 edições, publicadas aqui em 2 pela Panini, ainda bem, do Monstro do Pântano pelo Ram V, com os desenhos do Michael Perkins, cara. Ram V é um dos escritores que eu acho mais criativos hoje em dia, e ver ele escrevendo o Monstro do Pântano, ler no caso, foi uma grande surpresa e, cara, foi uma viagem meio louca. Eu gostei muito dessa leitura, inclusive entrou no nosso Hatercast aí de melhores do ano, mas não é uma leitura muito fácil. Geralmente Monstro do Pântano não é, né? O Alan Moore colocou ali um patamar muito alto e quase impossível você desassociar o Monstro do Pântano do nome do Alan Moore. Então muita gente faz coisas buscando originalidade. O Ram V, eu acho que foi muito por esse caminho. Ele pegou ali um Monstro do Pântano, deu uma nova premissa de que a gente tem um novo avatar do verde, ele colocado no Levi Kamel, um cara que veio lá da Índia, onde tem as raízes do Ram V. Então é uma história muito pessoal, levando em consideração a cultura do Ram V, toda essa mitologia que eles têm por lá, a cultura indiana, a vivência no país e como foi migrar para os Estados Unidos, né? Como essa quebra aí, esse embate de culturas morando em outro país. Se você, como eu, não é muito conhecedor dessa área, conhecedor desse tipo de cultura, você aí já encontra uma barreira. Não é nada muito pesado que percalça ali, mas são muitos ensinamentos, muitos pensamentos que são estabelecidos na cultura. Mas o quadrinho não é só isso, mas ele também é uma leitura difícil, porque é uma leitura muito metafórica, muito contemplativa, ela é muito intimista. Então ela trata sobre muitos assuntos inerentes ao ser humano, a alma do ser humano, se você quiser tratar assim, mas a mente, a psique do ser humano ali, misturado com o sobrenatural, ainda incluso no universo DC. Leitura pesadíssima de você ler, não no quesito de sangue, gore, isso tem também, mas o caso de pesado aqui, eu tô falando das palavras em si, dos conceitos em si estabelecidos. Ele expande um pouco mais a mitologia, ele vai para outros caminhos, pegando o que já estava estabelecido no personagem, e, cara, é difícil ler. Eu vou falar que a primeira edição demorei mais ou menos um mês para conseguir ler, porque é pesado, são muitos diálogos, são muitos pensamentos. O desenho do Michael Perkins é maravilhoso, mas é muito detalhista. Então, quando você tem essa riqueza dentro da HQ de palavras, de conceitos, de metáforas, de pensamentos, junto com uma arte pesada, sombria, muito voltada para o realismo e também muito sombreada, pesada, gore, é uma leitura que às vezes empaca. Isso tem o seu lado positivo, que leva você a ter reflexões, você pensar, você tentar entender o que o autor tá querendo passar ali para você, às vezes quando não fica tão implícito, mas também atravanca a leitura, você se sente estafado, cara. Então toda vez eu lia um capítulo, eu lia meio capítulo, tinha que parar, ler outra coisa e fazer outra parada, porque senão não rolava. Volume 2 eu li um pouco mais rápido, eu li uns 2 dias e tal, tem muito mais disso aqui, mas como eu já estava acostumado com a narrativa empregada aqui pelo Ram V quando chegou, eu consegui ler de maneira mais tranquila. Mas não é tão fácil assim ler o quadrinho. Mas veja bem, não é uma questão de você ser inteligente, você não tá entendendo a obra. Não é isso, a leitura é pesada, a leitura é densa. Eu acho que é a melhor palavra para descrever isso. É uma leitura densa que leva tempo para você absorver, para você digerir o que o Ram V
e o Michael Perkins estão fazendo aqui nas páginas, cara. Tem participações também dos personagens do universo DC, ele mostra que é integrado ao universo DC, então você vê a Era Venenosa, o John Constantine, que não pode faltar, o Esquadrão Suicida, que eu acho que é uma das partes mais chatinhas, assim, porque foge muito do escopo do que estava sendo tratado ali. Ele resgata todo o elenco do Monstro do Pântano antigo, da antiga encarnação, um que tem um papel especialmente importante, principalmente na segunda edição, é o Homem Florônico. É um papel importante, mas ele é muito de canto, porque o Levi tem suas próprias tramas, seus próprios dilemas. Mas eu gostei, cara, apesar de toda essa carga, todo esse peso, toda essa narrativa mais densa, mais pesada, mais lenta. Gostei do que foi feito aqui, porque trata muito sobre herança, sobre ancestralidade. Eu falei, ele amplia a mitologia, os ensinamentos que foram tentados passar para ele, para seus momentos de reflexão, tentar passar o conhecimento e a cultura. Então é uma leitura legal, eu não vou dizer que é divertida, que não é divertida, mas é uma leitura muito interessante de se fazer, cara, mas tem que ter saco, se não tiver saco a coisa não rola, tá ligado? O que eu mais gostei aqui, eu acho que é essa questão da ancestralidade, mexer na mitologia do Monstro do Pântano, tem muito toque de horror também, a primeira história, inclusive, que é passada no deserto, eu acho a melhor história que tem, é uma das mais complexas, assim, por falar no conceito, estabeleceu o padrão que ia seguir até o fim da segunda edição. A pior coisa que eu achei foi a participação do Esquadrão Suicida. O Esquadrão Suicida tá em alta já faz muito tempo, mas aqui eu acho que fugiu um pouquinho, eu acho que eles quiseram dar um respiro, e pra mim a história não funcionou muito. Nota pra esse gibi é tão complexo quanto o próprio gibi. Eu gostaria de dar um 10, mas tem esse do Esquadrão Suicida, eu acho que não é uma leitura muito fácil, é uma leitura complicada, uma leitura densa, não que isso seja ruim novamente, eu gostei muito por ser isso, uma leitura muito reflexiva, intimista, mas é difícil, para andar é complicado, então vou ter que dar um 8, apesar de ser uma das melhores leituras de 2023, eu não sei se eu recomendo para todo mundo, você tem que gostar muito do personagem, você tem que gostar muito de terror nas HQs, mas não aquele terror propriamente físico, mas aquele que fica rondando, aquele atmosférico, climático, e você precisa ter um pouquinho mais de paciência para conseguir finalizar a história de uma maneira que te agrade, porque se você correr muito, é capaz de você não entender todos os pontos, perder alguns pontos, porque como eu falei, é muita palavra, é muito balão de pensamento, é muita trocação de ideia, é muito conceito colocado ali, muita coisa acontecendo nas páginas, então você precisa ir um pouco mais de calma, se você não tiver paciência para isso, o gibi vai, ou você larga, ou você vai achar uma merda. Que eu não recomendo para todo mundo, só para quem realmente tá querendo fazer esse tipo de leitura. Você precisa estar na vibe para ler isso aqui, cara, para conseguir absorver o que tem de bom nele, senão você só vai ver as partes ruins. Mas é isso aí, galerinha. Viu tão estranho quanto o gibi, mas valeu a pena. Eu queria muito falar sobre ele aqui. Acho bem difícil achar pessoas que tenham lido. Tá aqui, são 2 edições da Panini bem bonitinhas, como eu falei, de 200 páginas cada uma. O valor não é muito atrativo, então eu falo para você, espera um desconto, espera um cupom se você tiver a fim de ler isso aqui, que a gente sempre vai avisar vocês. Se vocês estiverem no nosso grupinho do WhatsApp, só desconto, a gente deixa lá os descontinhos para você pegar e ler. Mas esteja ciente do que você está comprando, cara. Não é uma leitura fácil, não é Homem-Aranha do Zé Wells. Se você gostou dessa ideia meio esquisita, como o próprio gibi, deixa aquele likezinho, se inscreve aí no canal e aciona o sininho para toda vez que a gente vir falar de HQ, que eu gosto muito, mas é complicadíssimo falar sobre ela, vocês estarem ligados, beleza? Segue a gente nas outras redes sociais, em todas nós estamos como Hatersaço, só no Twitter, X, como sei lá que chama isso hoje, nós estamos como canal Hatersaço. As 2 edições com certeza vão estar em destaque lá no nosso Amazon Influencer, o pedacinho do Hatersaço na Amazon, a gente deixa o que a gente tem, gostaria de ter e gostaria que você tivesse, a recomendação que a gente realmente considera boa. Mas como eu falei antes, se você quiser aquela rapidinha, promoções, cupons, etc, então não só desconto, a gente manda diariamente os melhores descontos, Amazon, Panini, Shopee, tá aí os outros links também na tela para você ajudar a gente no projetinho. Você viu que o gibi não é muito barato. Ouve também o Hatercast, nosso podcast que tá rolando aí, estamos na 9ª edição e logo mais vem a 10ª para você se divertir tanto quanto a gente, beleza? Acho que é isso, galerinha, então vamos nessa. Valeu!